A paz do Senhor, meus amados irmãos em Cristo Jesus. Vou compartilhar uma palavra de Deus aqui no livro de Amós, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8, que está escrito assim: Por isso também vos dei limpeza de dente em todas as vossas cidades, e a falta de pão em todos os vossos lugares. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Além disso, retive de vós a chuva, quando ainda faltavam 3 meses para a ceifa, e fiz que chovesse sobre uma cidade, e não chovesse sobre a outra cidade. Sobre o campo choveu, mas o outro sobre o qual não choveu secou-se. E andaram errante 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertetes a mim, disse o Senhor. Quando eu estava lendo esta palavra aqui, algumas coisas me chamou a atenção. A primeira é que nos 3 versículos, no final, está escrito que com tudo isso não vos converteis a mim, disse o Senhor. Por muitas vezes nós pensamos que as portas que se fecham, as portas que não se abrem, às vezes a falta de pão, a falta de comida, a falta de coisas básicas que acontecem na nossa vida, nós pensamos que são coisas do inimigo, são maldições ou algo do tipo. Mas aqui no livro de Amós, nós vemos que o povo de Israel, ele estava afastado da presença de Deus, estava longe de Deus, estava sem comunhão com Deus. Então Deus teve que apertar, Deus teve que criar uma situação para ver se seu povo voltasse a se arrepender dos seus maus caminhos, a voltasse a ter intimidade, a voltar a ter uma vida no altar. E por isso que a Bíblia vai dizer no versículo 6 que Deus ele dá limpeza de dentes, falta de pão em todos os lugares ali do povo de Deus. Por quê? Porque Deus queria que eles se convertessem. A partir do momento que eles vissem que o alimento não estava chegando, em que estava faltando pão, em que estava faltando aquilo que era de básico para alimento, para eles entendessem que aquilo estava acontecendo era por causa da sua desobediência, era porque estava longe do Senhor. Hoje você pode estar assistindo este vídeo e pensando que está faltando comida, as portas estão se fechando. E isso é um aviso de Deus na minha vida e na tua vida, para que nós venhamos se converter ao Senhor, para que nós venhamos buscar ao Senhor. Por isso que Deus ele vai dizer aqui no final: contudo não vos converteis a mim, disse o Senhor. Então Deus ele criou aquela situação para que o povo de Israel, o povo, pudesse reconhecer que estava faltando alimento, porque estavam desobedientes, porque estava faltando isso, porque estava faltando algo dentro deles, que era o que? Uma intimidade com Deus. No versículo 7 ele também fala que ele retém a chuva antes de 3 meses para a colheita, para a ceifa. E choveu numa cidade e não chovia em outra cidade. Naquela cidade que não choveu, se secou. Ou muitas vezes nós vemos pessoas que são abençoadas ao nosso redor. A chuva cai sobre aquela cidade e a outra cidade que somos nós. Muitas vezes as chuvas de bênção não descem sobre a nossa vida. E nós ficamos olhando. Mas por que a chuva, bênção de Deus está descendo sobre a vida daquele irmão e não desceu sobre a minha? Porque talvez aquele irmão está em obediência com Deus. E você que não está em obediência com o Senhor acaba não tendo a graça de Deus derramada em forma de bênção, de chuva. Por isso que ele ainda vai dizer também no final: e por causa disso vocês não se converteram a mim, diz o Senhor. As bênçãos pararam. Te abençoavam antes, te davam
algo, pessoas paravam, ofereciam oportunidade de emprego, oferecia tudo para você e agora tudo está dando errado. Está faltando comida, está faltando oportunidade, está faltando bênção. Deus está dizendo, é tempo de se converter, é tempo de voltar ao primeiro amor, é tempo de buscar, é tempo de se reconhecer que está falho na presença de Deus, reconhecer que está faltando uma verdadeira essência. E no versículo 8, andaram errante de 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade para beberem água, mas não se saciaram. Contudo, não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Por muitas vezes nós andamos errantes, sem direção, sem rumo, procurando oportunidades, procurando que uma porta venha se abrir, e se esquecendo que aquele que abre a porta é Deus, que quando Ele abre uma porta, essa porta ninguém pode fechar, e a porta que Deus Ele fecha, ninguém pode abrir. E por muitas vezes Deus não quer abrir esta porta, porque a porta que Ele quer ver aberta é a porta do seu coração, porque está escrito na palavra que eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Por muitas vezes Deus Ele quer entrar na nossa vida, Ele está batendo na porta, pedindo para entrar. E por muitas vezes, como o povo de Israel aqui ele estava andando errante. Você que está assistindo esse vídeo, você pode estar sem direção, você pode estar sem rumo. Deus está dizendo isso é um aviso para que você venha se converter, para que você venha mudar, para que você venha voltar para o altar, voltar para a intimidade. E foram 3 coisas que aconteceram na vida do povo de Israel no livro de Amós, capítulo 4, versículos 6, 7 e 8. A primeira, faltou pão, faltou comida. O dente deles estavam limpo porque não tinha alimento, não tinha nada para sujar os seus dentes. Segundo, as bênçãos não estavam sendo derramadas sobre a vida deles. E não estava acontecendo chuva. E se faltava pouco tempo. Faltava pouco tempo para eles serem abençoados. E a terceira, eles andavam sem direção. Você, nesse momento, neste horário, não sei que hora você está assistindo esse vídeo. Dentro da tua casa pode estar faltando alimento. Dentro da tua casa, dentro da tua vida, você percebe que as bênçãos se fecharam. Você percebe que você está andando errante. Isso tudo significa que Deus Ele quer que você se converta, que você se volte para Ele. Porque tudo isso é um aviso de Deus, que é tempo de voltar, é tempo de buscar, é tempo de se humilhar. Porque a palavra de Deus diz que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. 2 Crônicas 7,14. Se você quiser ler depois. Que Deus abençoe a sua vida. E que se essa palavra falou contigo, compartilhe com outras pessoas também, para que venham ser abençoadas pelo poder da palavra de Deus. Vamos fazer uma oração para encerrarmos esse vídeo. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te apresentar a vida desta pessoa que está vendo este vídeo. Que o Senhor venha abençoá-la, ela de uma maneira poderosa. Que ela venha reconhecer, Pai, que as portas estão fechadas. É por causa da desobediência. E que verdadeiramente o Senhor quer atrair esta pessoa, quer mudar a situação desta pessoa, através, Pai querido, da sua palavra. Eu profetizo, Pai, bênção na vida desta pessoa.
que ela venha ser um homem, uma mulher de Deus na tua presença, em nome de Jesus. Amém.